bom dia, meu irmão André Santi Ferreira. Quem Grande tá na live aí? Colete. Cambraia. Luizão Cambraia tá aí, ó. Ah, Luizão é irmão, cara. Fala, Lu. Beleza, irmão? Rafael também. Tio Robert, brother meu também. Tamo tudo junto aí, galera. Tio Pô. Robert, escutei dele no nosso café da semana passada, né? Ah, foi? Ah, é verdade. Te contei. A grande canção que ele fez pra gente aí da One Hug. Linda, né, Colete? Linda, linda. Prazer, tio Robert. Olha, música, se eu pudesse investir na música, com toda certeza essa música vai estourar. Ela realmente mexe com o nosso coração, né, Colete? Acho Mexe. que isso é importante. A gente vai começar algo bem bacana que a gente vai conversar, mas tudo que move, tudo que a gente faz, tem que fazer de coração, né, Sem irmão? dúvida. Pessoal, sejam todos bem-vindos a essa live do Movimento 5 para 5, quarta temporada. Eu não preciso dizer nada que eu estou com cara de cansado, mas o meu propósito é maior que o problema. Não tenha dúvida, essa quarta temporada, André, começou no primeiro dia do inverno e ela vai finalizar no último dia do inverno deste ano. Então são 3 meses ininterruptos aqui, às 4h55 no Instagram, trazendo conteúdo para essa galera em alto nível. E hoje ter você aqui, eu lhe conheço, salvo engano, desde 1998 ou 99. Eu estava tentando resgatar na minha memória aqui, sabia? Coletinho, eu acho que foi um pouquinho mais, cara. Será? Porque a Titânio começou em 98, logo na sequência eu lhe conheci. Foi 98 ou 2008? Perdão, 2008, isso. 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 2008. Pode, então estamos bem perto. A gente se conheceu bem no começo da Titânio, de fato. Isso. Bem no começo da Titânio. Porque já existia Santifer e você tinha a loja de barco na Bandeirantes. Exatamente. Estava com 2 lojas lá, empreendendo, como sempre. E a Santifera, a gente iniciou as atividades em 2004. Já tinha 4 aninhos aí a Santifera. Legal. Pessoal, Movimento 5 para 5 todo dia aqui no Instagram, trazendo conteúdo de qualidade e trazendo muita informação. Obviamente, começou na primeira temporada, bem no meio da pandemia, e agora já estamos na quarta temporada. Todo ano vem uma novidade. Esse ano, temporada inverno. E eu com esse cara aqui, que é meu irmão, ele está fazendo um trabalho incrível, fora de ser um grande empreendedor. Mas antes disso, Andrezão, conta quem é você rapidamente. A gente já vai entrar na porradaria dessa live aqui para a galera que acorda cedo. Então, vamos embora. Já estou preparado aqui. Obrigado, primeiramente, aí pelo convite. Fico muito lisonjeado, meu irmão. É um prazer enorme estar aqui com você. A gente se conhece há algum tempinho e é sempre bom estarmos juntos. Mas quem que é o André Luiz de Sante Ferreira, né? O André, eu falo que o que me traz de característica mais forte, eu falo que eu sou um eterno inconformado, né? Eu sou um homem de 41 anos, sempre buscando cada vez mais conhecimento, desafios para o meu crescimento, para a minha evolução. Como você disse, sou empreendedor, já empreendi em mais de 20 áreas totalmente distintas, desde e-commerce, mineração, banco digital, loja de barco e jet ski. Temos hoje, né, até hoje, a Santifer, que é a empresa voltada para inteligência e segurança. E hoje, o que me define, eu sou uma pessoa realmente que eu adoro comunicar e eu amo impactar vidas de pessoas de forma positiva. Então, se for resumir o André de forma bem sucinta, é isso que eu posso dizer sobre mim, Coletinho. O, o, o que lhe despertou? Eu sei que o empreendedorismo sempre teve na sua veia, talvez ainda bem na época do teu pai, né, que sempre teve essa veia intraempreendedora. E aí despertou talvez isso em você. Mas o que despertou, para a gente entrar já no propósito da live, essa questão de impactar positivamente a vida das pessoas? Em que momento que esse estalo deu? Ou se é que isso já nasceu dentro de você e você acabou que não percebeu esse instinto e aí começou só a pôr para fora de forma mais estratégica? Eu falo que nós, como seres humanos, a gente é criado na essência do amor, né, Colete? Eu acho que todo mundo, se parar um pouquinho para se conhecer, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a gente acaba percebendo que a gente sempre traz isso de entender um pouco mais o próximo. Mas ao longo da minha vida, eu sempre
gostei de me conectar com pessoas, né? Embora tudo que a gente vive é uma evolução, é um processo, eu sempre procurei me conectar e acreditar nas pessoas. E a partir do momento que as pessoas me procuravam, muitas vezes para empreender, então a gente vai usar as duas coisas aqui, né? Muitas vezes eu já com 21, 22, quando eu comecei minha primeira empresa, as pessoas me procuravam para abrir novos negócios a todo momento. E isso foi me dando grande oportunidade de aprendizado. E isso já foi me mostrando que eu gostava de, no mínimo, de acreditar e ajudar a impulsionar essas pessoas. E a gente na parte pessoal também, a gente vê um amigo, troca ideia, pô André, vamos conversar, preciso de uma ajuda aqui, uma ajuda ali. E sempre fui tendo esse tipo de atitude com as pessoas, de querer estar sempre presente no momento que elas precisassem, né? Eu sempre gostei muito disso. Mas a virada de chave, meu irmão, acredite ou não, eu até pego algumas histórias da Bíblia aí, que foram 40 anos de deserto, e realmente foram 40 anos que o André não tinha descoberto quem ele realmente é, né? E qual é a sua característica. E eu com um amigo meu, o Fábio Rica, a gente estava almoçando, e aí realmente foi a virada de chave de falar assim, poxa, peraí, agora eu sei para onde eu vou direcionar minha vida. Eu estava almoçando com ele, e ele falou para mim duas perguntas, Colete, que eu procuro usar bastante com as pessoas, que fazem ela refletir quem elas realmente são, para entender qual que é o propósito e para onde que elas devem seguir, né, a partir desse momento. Ele fez duas perguntas para mim. André, no que você é bom fazer? O que você se considera bom? No que você faz muito bem? Eu falei, poxa, é uma pergunta difícil, né, Colete? E a gente fala assim, o que a gente faz bem, né? Porque como eu atuei em diversas áreas, então vamos falar assim nos hard skills, né? Assim, a gente fala, cara, eu tenho conhecimento bem generalista, conheço de muita coisa. Mas vou falar assim, eu não sou nenhum especialista, falar assim, nossa, isso eu sou fera. Mas eu sou um bom generalista e eu aprendi a aceitar isso, né? Às vezes eu via isso como uma forma negativa, mas quando eu me posicionei, eu falei, não, eu sou um bom generalista. E eu gosto muito de comunicar. Eu acho que eu tenho uma habilidade de influenciar pessoas, que aí veio a palavra de direcionar talentos ou influenciar pessoas de forma positiva. Ele falou, poxa, que legal, André. Então você gosta de comunicar, trocar ideia, direcionar pessoas. Eu falei, gosto bastante. Ele falou, cara, o que você ama fazer? Aí, Colete, não teve dúvida, não teve pensamento, veio direto do coração e da alma. Eu falei, cara, eu gosto e eu amo ajudar pessoas. Então a virada de chave veio depois de 40 anos, onde com essas duas perguntas realmente me fez entender cada vez mais qual que é o meu propósito e o que queima dentro de mim. Eu sempre falo, e nas mentorias que eu participo, eu falo para as pessoas encontrarem seu objetivo principal definido. Napoleão Hill fala muito sobre isso, né? Você precisa encontrar o seu objetivo, que o seu objetivo principal definido te leva ao seu propósito. Como que você descobriu isso? Você fez algum trabalho de introspecção, do autoconhecimento? Foi uma coisa através de leitura? Você procurou ajuda? Você se fechou para o mundo muitas vezes para poder conhecer o eu, né? O eu, André. Como que nasceu essa despertação, esse momento, essa virada de chave? Se você puder abrir um pouco mais os detalhes. Bora, vamos lá. Eu, de 2020 para 2021, bem na virada, eu estava aqui em casa assistindo filme, alguma coisa assim, um filme, um desenho, será que estou assistindo? Mas enfim, eu estava lá e realmente veio uma palavra libertação na minha cabeça. Libertação. É uma palavra que, pelo menos no meu dia a dia, ela não é usual, né? E eu falei, cara, o que será que é essa palavra? Aí eu comecei a buscar, a cair para dentro no conhecimento, né? Eu sempre fui muito ligado à parte espiritual e eu comecei a falar, cara, por que essa palavra libertação? E eu comecei a buscar alguns direcionamentos, algumas respostas. Eu comecei a assistir alguns vídeos cristãos. Nesse momento eu estava entrando de sociedade numa consultora e o meu sócio ouvia bastante sobre a Bíblia. E eu comecei a querer me aprofundar mais, me conectar. Eu não sabia o que eu estava buscando, Colete. Sinceramente, eu não sabia qual o caminho que eu estava seguindo. Eu comecei a sentir algo, veio esse calor dentro de mim, algo de querer buscar. Eu falei, não, eu vou começar a buscar. E comecei.
E eu tive um ano, vamos falar assim, de busca meio desordenada. Eu não sabia para onde eu estava indo, mas eu sabia que eu estava indo em busca de algo. E aí isso começou a me direcionar cada vez mais para, de fato, alcançar o autoconhecimento. O autoconhecimento. E eu falo que hoje, se eu pudesse investir tudo que eu tenho, eu investiria em autoconhecimento. E esse autoconhecimento, a gente buscar cada vez mais entender-se para saber quais são as nossas qualidades, no que a gente é bom e o que nos traz paz, plenitude, é aí que você começa a realmente entender qual que é o teu propósito. Tem muita gente que fala das dores também, né? Fala assim, baseada nas dores que você teve, você também pode ter um entendimento de como você pode ajudar outras pessoas. Porque todo o processo que a gente passa na nossa vida tem um porquê. E esse processo, muitas vezes, é dolorido, mas nessa dor a gente tem um aprendizado. Então você começa a juntar aquilo que você teve dores com aquilo que você ama fazer, com aquilo que queima no teu coração e aquilo que a gente até brinca. O que você faria até de graça? E é isso. E para mim veio realmente essa conexão. E foi necessário, sim, buscar o autoconhecimento. Então, houve um investimento do meu tempo, mas antes de investir tempo, você tem que ter o quê? A humildade de falar, cara, eu quero algo mais. Cara, para mim, só isso não faz sentido. Aí veio o André inconformado, caiu para dentro literalmente. Então, eu falo que muito do autoconhecimento, a gente busca livros, a gente busca podcasts como aqui, a gente tem que ir atrás do conhecimento, que a partir do conhecimento a gente começa a viver experiências, e aí sim a gente começa com a introspecção, o autoconhecimento, se entender e direcionar cada vez melhor de acordo com aquilo que você quer alcançar. Você falou sobre aquilo que você ama fazer, aquilo que você faria de graça, né? E aquilo que você se sente confortável também em transmitir. É uma metodologia milenar, né? Ikigai. E aquilo que o mundo necessita consumir. Então, se você faz aquilo que você tem conhecimento, aquilo que você faz com paixão e aquilo que as pessoas precisam, cara, é o melhor modelo. Isso já fala um pouco sobre a questão do autoconhecimento, que é você, primeiro, né? Você propagar, impactar positivamente a vida das pessoas, você precisa se conhecer para se conectar exatamente com isso. Isso é uma questão de você se autodesafiar para te levar no seu potencial máximo de entrega, porque, cara, tem gente que, assim, e 41% das pessoas tem mais medo de falar em público do que de morrer. E para você impactar positivamente a vida das pessoas, você precisa romper um bloqueio, muitas vezes emocional, não é nem racional. E aí, cara, como é que foi esse momento de descoberta de você falar, cara, eu preciso impactar a vida das pessoas e romper muitas vezes diversos bloqueios que a gente vem lá da infância carregando até hoje? Eu falo que a gente é um computador. A gente é um computador. Então a gente nasce com hardware e a gente já nasce muitas vezes até com Windows instalado, né? Mas a gente precisa colocar softwares dentro da nossa mente que são programas nos quais vão direcionar a gente nas tarefas do dia a dia. E a gente quando nasce, né, Colette, a gente realmente é programado de forma involuntária, de forma subconsciente, de acordo com a ambiência que a gente vive. Por que eu gosto de falar de ambiência? Porque a vida não é formada só puramente pelo ambiente físico. Né? Eu estou num ambiente aqui, estou numa casa, tem tal coisa, tais pessoas. Mas sim, é o ambiente que você vive com a frequência que ele emite na tua vida. Então, o ambiente vai te trazer programações de forma visual, de forma auditiva, de forma pelo tato, pelos 5 sentidos que a gente fala. E a frequência, que eu gosto de falar bastante disso, ela vai te trazer a questão do sexto sentido. Quer dizer, o que essa energia desse ambiente está me trazendo e como ela está me programando. Você sabe que o primeiro degrau do alinhamento neurofuncional é o ambiente, né? Né? É o primeiro degrau do alinhamento, e tudo está aqui, né? E o segundo degrau é comportamento. Você fala de frequência, e a frequência te leva a um comportamento diferente uma vez que você está inserido no ambiente que vai te levar a essa ressignificação de mudança. Exato. Eu falo que assim,
A inteligência emocional, que a gente começou a falar aqui, para mim hoje, Colete, é o ponto mais importante, né? Se você não tem inteligência emocional, você não vai ter inteligência espiritual, você não vai ter inteligência material, você não vai ter nenhum tipo de inteligência. Você pode até ter inteligência, mas você vai estar tão impactado pelas suas emoções, se você não souber lidar com isso, que vai acabar atrapalhando você nas suas decisões de forma racional, né? Então não adianta eu falar assim, eu sou o cara mais top do mercado financeiro, eu manjo demais, eu sei fazer análise técnica, análise fundamentalista. Aí vem a emoção. Aí a gente fala no mercado financeiro, que eu gosto bastante também, é o pão de alface. Porque no medo, né, na ansiedade, na angústia, na depressão, você toma as atitudes baseadas nas emoções e não baseada na razão. E isso pode te trazer muito problema. Então, a parte de inteligência emocional, ela realmente é a base para tudo na tua vida. Na parte espiritual, material, no relacionamento pessoal. Ela é importantíssima, Colete. Importantíssima. Legal. E eu tenho um livro que eu tô lendo, depois eu vou te passar. Até a gente ficou de combinar trocar os livros, né? Eu tô Sim. lendo um livro que fala muito de antropologia, que fala que o comportamento humano vem antes de tudo, né? E aí você citou muito a questão da Bíblia também, um livro milenar. Quando a gente fala de desafio, cara, ainda eu quero pegar no desafio, que o desafio, ele move a questão da resiliência, de você encontrar esse autoconhecimento, essa proposta do novo, e aí você precisa encontrar algumas barreiras que você precisa superá-las. Por exemplo, ter resiliência para você começar de fato um propósito que você está se propondo a fazer, e tem que ter resiliência para não parar. Por exemplo, eu com esse movimento 5 para 5, cara, eu estou muito exausto. Eu estou no momento da minha carreira de muita entrega. E aí, de repente, eu estou aqui fora do estado de São Paulo, num projeto. E ontem fui dormir meia-noite, tralalá, para acordar às 4 para estar aqui. E hoje eu tenho uma jornada durante o dia pesadíssima. Então eu tenho que ter muita resiliência para entregar esse propósito que eu me coloquei à disposição do público em trazer conteúdo. Como é que você enxerga a resiliência nesse momento de transformação do seu autoconhecimento para entregar algo diferente para o público? Eu falo que nas minhas palestras, Colete, eu falo assim para as pessoas. Eu faço uma pergunta: quem gosta de dinheiro? Aí todo mundo levanta a mão. Lógico, eu até falei, a gente tem que amar o dinheiro, a gente não pode idolatrar o dinheiro. E aí eu falo assim: e quem gosta de problema? Aí todo mundo fica parado, ninguém levanta a mão. Aí eu falei, pessoal, a gente está errado. Eu falo assim para as pessoas, Colete: ame o problema, ame desafios, ame o processo. Fala assim, André, você é doido, cara? Como você fala que ama desafio, ama problema? Sim, porque se você identifica um problema, você tem a capacidade de criar uma solução. E se você cria uma solução bem colocada, você tem uma grande chance de ficar bilionário. Então eu falo, você quer ficar milionário e bilionário? Encontre um problema. E em cima desse problema, resolva esse problema. Eu falo que as melhores soluções para o mundo são as soluções feitas para o mundo. Então, tudo aquilo que você criar de solução para impactar o mundo, você tem grande chance de ser bem sucedido. E a resiliência é isso, é a gente saber passar por processos. É a gente entender que no processo é onde vai ter o nosso crescimento. É onde que vai dar aquele punch, vai dar aquele esbarro, falar, putz, e agora, o que eu faço? Aí vai fazer você sair do quê? Do conforto. Muitas vezes, quando a tua vida não tem desafios, você tem que tomar um cuidado, porque você começa a cair em alienação. Alienação, você começa a ficar acomodado. E acomodado é que nem água parada, é morte. Então, nunca se acomode. Vá para cima, vá para novos desafios e seja resiliente, que a resiliência é quem vai formar realmente essa pessoa forte que você deseja ser lá no fundo. Só que às vezes a gente fica no conformismo e no conforto, que é muito mais gostoso. E a nossa mente e o nosso subconsciente fala assim, não se desgasta não, fica tranquilinho aí. Mas não, briga, vai para cima, que é isso que você precisa na tua vida para se sentir produtivo, para se sentir, falar assim, cara, eu tô fazendo algo diferente, se sentir vivo. Então a gente se sente vivo por meio de desafios, tendo resiliência. Eu acho que a resiliência é importantíssima, Colete.
E você tocou num ponto bem legal, né? Sem falar que todas essas características te levam para você se autoconhecer e entregar algo diferente com base na dor que também você se propôs a solucionar. E você tocou num ponto incrível. Escalar alguma coisa com base na dor e na transformação que você vai entregar, e a gente vê muita gente escalando isso, principalmente no digital, é surreal a transformação que você consegue propor no mundo. Falando um pouquinho agora, a gente falou um pouco sobre essa questão do autoconhecimento. Aí, uma vez que você se autoconheceu, você começa a mexer com propósito. O que é propósito para você? Propósito para mim é a gente realmente fazer algo com o coração, algo com a alma. Eu divido muito a minha vida, e hoje está ficando cada vez mais claro, Colete, o que é mente, ego, e o que é alma, coração. Então, lógico que nós somos, na minha definição, nós somos seres espirituais vivendo no mundo material. Então, não adianta eu querer ficar só no mundo espiritual, não, vamos ver e tal. Mas o mundo material, ele é formado pelo mundo espiritual. E o que é o mundo espiritual? O mundo espiritual é energia, é frequência energética que faz a criação do mundo material. Então, o que eu busco como propósito? Propósito é você entender aquilo que te move e você começar a realmente pôr em prática essa paixão que tem dentro de você. Então, o propósito está ligado à prosperidade. O propósito está ligado à plenitude. O propósito está ligado à paz. Então, por exemplo, aqui, se a gente deixar aqui para a galera, fala, André, como que eu vou entender se eu estou vendo meu propósito? Aí eu falo o seguinte, vai para o silêncio. O silêncio é o melhor professor. O silêncio que eu digo é o silêncio do mundo material. E aí você começa a ouvir o teu interior, que é o mundo espiritual. O mundo material, ele é temporário. O mundo espiritual, ele é eterno. Então, essa parte, quando você cai no silêncio, começa a cair para si, ele vai começar a te direcionar. Aí você fala assim, tá bom, André, legal. Fiquei quieto, estou no silêncio. E o que me direciona para saber se eu estou no meu propósito? A sua paz. A sua paz. Eu costumo dizer que a paz é a bússola do nosso propósito. Se você está em paz, mesmo ainda não tendo claro ainda qual que realmente é a atividade que eu tenho que exercer, ou de que forma que eu tenho que fazer, mas se você está tendo paz, você está no processo da tua evolução. E o teu propósito não é uma coisa, às vezes, muito bem assim definida. Falar, meu propósito é palestrar, meu propósito é ter empresa de segurança. Não! O teu propósito é você caminhar alinhado entre mente e espírito e vivendo a paz. Então, o teu propósito, ele é vivido dia a dia, dia a dia. E aí você vai se sentir uma pessoa próxima. Você vai falar, cara, eu estou pleno, eu estou feliz. Eu vivo o meu propósito, mesmo você não sabendo a definição do que é claro. Mas busque a paz que você vai estar no caminho do teu propósito. E qual a analogia que você faz entre vida profissional e vida pessoal quando a gente está falando de propósito versus paz espiritual? Nem sempre as pessoas elas estão inseridas no meio profissional das quais ela está em paz consigo mesmo. A gente sabe das dificuldades, dos momentos que passamos também pós-pandemia e também durante a pandemia, mas eu sempre falo e bato muito forte nessa tecla, demita seu chefe uma vez que você não está em paz com você. E isso é muito pesado. A minha esposa um dia falou, cara, cuidado com isso. Eu falei, não é cuidado. Cada vez mais eu vou mostrar para as pessoas que elas necessitam de ter o seu momento de felicidade, atitude mental positiva. Né? Existem dois tipos de pessoas. Pessoas que são negativistas e aquelas pessoas que são positivistas, que encontram mesmo nas adversidades dos problemas algo positivo para se sobressair. Como é que você faz essa analogia entre um profissional que talvez não esteja no seu melhor momento, mas ele tem o seu melhor momento pessoal? Essa conexão das duas vertentes. Como é que você trata isso? Bom, isso, lógico, vai depender de pessoas para pessoas, tá? De pessoa para pessoa. Porque se a pessoa tem uma inteligência emocional, ela consegue ter essa separação do profissional a curto prazo para o pessoal. Então, vamos supor, você está me falando, se a pessoa está se conectando, está tendo a paz
né? Vamos falar no pessoal. Então, assim, a paz é algo universal. Você não pode falar assim, eu tenho paz no profissional e não tenho paz em casa, no posto pessoal. A paz, ela está alinhada com tudo que você faz. Então, se essa pessoa vive como se diz, uma vida que ela fala assim, não, na minha pessoal eu estou tranquilo, mas o meu profissional está me tirando a paz. Então ela não tem paz, né? Ela não tem paz. O que a gente precisa nesse momento? Ter a inteligência emocional. Que a inteligência emocional, que é a calma, a tranquilidade, a bondade, o amor, a fé. A fé é muito importante na inteligência emocional. A gratidão é importantíssimo. Depois, é que essa live aqui a gente podia ficar falando 10 horas, tem muito assunto, mas se você pegar tudo isso, você começa a ter essa inteligência e direcionar aquilo que você está fazendo. Então, assim, você estando com o emocional bem determinado, você vai falar assim, poxa, eu estou, não sou. Quando eu falo eu sou André Santi, né, que nem é o meu name aqui no Instagram, eu tenho certeza que eu sou André Santi. Quando eu estou, eu não tenho a certeza. O estou é temporário, o sou é eterno. Então, eu sou André Santi, eu sei quem eu sou. Agora, eu estou, por exemplo, um gerente de vendas, um gerente comercial, um gerente técnico. Eu estou vivendo alguns processos na minha vida para que eu alcance em algum momento e descubra de fato qual que é a minha prosperidade e plenitude. Então, galera, eu falo o seguinte, o Colette fala assim, demita o teu patrão, o teu chefe. Isso faz com que você reflita qual o caminho que você está seguindo. E o que ele quer dizer com isso? Ele não está falando para você cometer loucura. Ele está falando para você não cair no comodismo. O comodismo aliena e a alienação vai te levar para a morte emocional. E você vai chegar uma hora, vai estar em depressão, não vai saber o que está acontecendo na tua vida, porque você se acomodou. Então não se permita acomodar. Quando ele der essas porradas em vocês, cara, demita teu chefe, pensa, estou aqui, faz sentido, estou bem. Se você estiver bem, ele vai falar, pô, legal, tá tudo certo, continua. Mas sempre acredite mais em você. Saiba que você tem muito mais potencial para alcançar do que ficar estagnado naquela determinada função que você está e você não é. É isso que eu acho que tem para dizer, Colete. Uma coisa que eu falo muito, né, sobre propósito. E muitas pessoas encontram dificuldade para encontrar o seu propósito. Uma coisa que eu trago como insight por exemplo, o meu é impactar positivamente a vida das pessoas de forma clara através da educação empreendedora. Já que nesse país a gente tem pouco assunto de relevância nessa pasta educacional, porque a escola não te forma empreendedor, na verdade a escola te forma a ser bom em tudo e você acaba não sendo bom absolutamente em nada. Você é o generalista de forma matricial. E aí, obviamente, que quando a gente fala de propósito, eu sigo fielmente os meus princípios definidos, claros. Né? Então está claro para mim o meu objetivo para eu poder entregar meu propósito. E aí vem todas as adversidades que também você, como ser humano, tem. O cansaço, né? E nem todo dia você acorda motivado, mas você tem que estar disciplinado. Eu, obviamente, para tocar esse projeto 5 para 5, eu preciso abrir mão de algumas coisas durante o meu ciclo, então não consigo tomar conta de muitas vezes algo pessoal que eu tenho que fazer, por exemplo, treinar. Então eu estou nesse projeto e o dia só tem 24 horas, eu ainda não consegui encontrar subterfúgios para eu poder dormir menos do que 3, 4 horas para tocar tudo que eu tenho como propósito. Aí entra aquela questão da autossuperação. Cara, eu escolhi isso para minha vida. Eu escolhi impactar positivamente a vida das pessoas. Então eu não posso me autossabotar e encontrar argumentos para declinar do meu propósito que eu coloquei sobre pressão em mim. Então eu escolhi. Então eu sou o responsável pelas ações das quais levam à entrega do meu propósito. O que você coloca como ponto pacífico para essa decisão? Cara, se você encontrou o seu propósito, está no caminho do seu propósito, não adianta você se auto-sabotar e falar, puta, amanhã eu não vou acordar porque não estou legal para fazer o 5 para 5, por exemplo. Você falou em algo interessante, cara. Quando você começa a entender quem você é, você começa a ter um entendimento daquilo que você quer caminhar, a gente tem que separar objetivo e propósito, né?
Quando a gente põe um objetivo, tá claro, você vai pôr, eu quero alcançar isso, eu estou em base nisso, e você tem que ser resiliente, que a gente falou. E quando a gente começa a ver nosso autopropósito, nosso propósito, a gente começou a entender o que é o nosso... a gente começou a cair mais para dentro no autoconhecimento. E quanto mais autoconhecimento a gente tem que ter a autorresponsabilidade. Então, o propósito, ele vem muito de você se conhecer. Então, é você cair para dentro, você ter o autoconhecimento. E você, com o autoconhecimento, você assumir a tua responsabilidade. Então, a tua responsabilidade realmente é o que vai te direcionar. Mas eu costumo falar, Colete, se você realmente está sentindo aquela paz, se você realmente está caminhando no teu propósito, cara, dificilmente você vai sair daquela rota. Lógico, tem aqueles negócios, tô cansado hoje, não tô afim, você tem que brigar com isso, você tem que ser resiliente, que é a palavra que a gente está usando bastante aqui hoje. Mas quando você está no propósito, você não se cansa. Eu imagino você falou, tô 2, 3 horas aqui dormindo, tô tendo que abrir mão de algumas coisas, que é a questão de decisão. A vida é feita de decisão. O que leva à decisão? A autorresponsabilidade. O que está levando você, o Colete, acordar 4 horas da manhã para fazer o que você ama? Decisão. Você decidiu. E isso te traz paz. Isso faz sentido na tua vida. Isso, na verdade, é o combustível que te move, brother. Então, você tendo esse combustível, isso te ajuda. Então, quando você está vivendo o teu propósito, você não tem esforço para fazer. Você coloca intenção de intensidade, você coloca intenção de intencionalidade e você acaba buscando algo que é o natural. Então, eu falo que para você atingir o natural, você tem que ser intencional no começo. Então, assim, poxa, isso aqui eu sei que me traz paz. Então, eu vou ser intencional. Você começou intencionalmente. Fala, cara, vou lá, vou acordar 4 da manhã, 4 da manhã, vou acordar 4 da manhã. Até que em determinado momento, depois da quinta, sexta live que você já fez, já está natural. Você acaba sentindo falta. Então, outra dica que eu posso deixar aqui, você sentiu que é algo que te faz bem, então seja intencional até atingir o natural. E aí vai de forma tranquila, de forma que eu gosto de falar, deixar fluir. Viver o flow, que é uma maravilha, que é viver a plenitude e a prosperidade. Plenitude, o último degrau do alinhamento neurofuncional. Algarucci, que é um grande irmão também, nosso vizinho de Alphaville, colocou: toda escolha gera uma renúncia, com toda certeza. Né? Toda ação gera uma reação. A energia emana na Terra. Né? A gente fala muito de energia. André, quando a gente fala de propósito, a gente fala também de legado. Né? Legado é algo que você vai deixar ainda em vida aqui para alguma geração futura. Como é que você faz essa colocação entre propósito e legado? Essa associação dessas duas palavras que mexem muito com aquele cara que encontrou ou está a caminho de buscar o último degrau do alinhamento neurofuncional, que é a plenitude. Vamos lá, me veio a palavrinha aqui, a gente tem que separar também. Eu, André, acredito que para você viver o teu propósito, você tem que deixar o teu ego de lado. O propósito está ligado ao coração, está ligado à alma, está ligado ao espiritual, que é eterno. E o resto, o ego, que eu falo que aí vem o egoísmo, está ligado à matéria, que está ligado à mente, está ligado ao material, ao mundo material. Então, a partir do momento que você fala assim, André, como que eu sei e vou viver o meu propósito? Você vai sentir dentro da tua alma, que eu falo que é o sexto sentido, que é o sentido mais importante. E a questão do legado, Colete, por que eu estou explicando isso para vocês? O legado é você sempre deixar algo de positivo na vida das pessoas. O legado não se apega e simplesmente fala assim, eu não deixei um instituto aberto. Eu não deixei nada para trás, eu não deixei nada para os meus filhos, eu não deixei nada para a comunidade onde eu vivi. Pare e pense, será que você não deixou mesmo? Será que... Eu falo que o legado, Colete, são coisas pequenas que as pessoas estão esquecendo. Às vezes a gente fala de legado, a gente fala de coisas grandiosas. Eu participei de não sei o quê, eu ganhei o prêmio Nobel. Pessoal, começa pelo básico. Você quer deixar um legado? Respeite o próximo.
Esse é o maior legado que você vai deixar na vida das pessoas. É o respeito pela pessoa, é o carinho pela pessoa, é o amor pela pessoa, é o direcionamento. Então, antes de querer falar de legado, da coisa material, do status, do título, fala do teu legado, daquilo que você carrega dentro de você, daquilo que a gente é feito e conforme a programação da nossa vida, a gente cria máscaras e não deixa a gente transparecer. Nós somos feitos de amor. Então, quer deixar legado, Colete? Respeite o próximo. Esse é o maior legado que a gente pode deixar hoje no mundo que está doido demais, que a gente está vivendo esse mundo louco. Então, deixe legado, deixe respeito, ande em unidade e ande no amor. O maior Antes da legado é gente esse. falar de unidade, antes, vamos falar sobre empatia. Antes da gente mudar para a terceira pauta dessa live, vamos falar de empatia. O mundo nos ensinou essa palavrinha mágica, se colocar no lugar do outro, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. E isso é a 16ª lei, que eu acho talvez a mais importante, de Napoleão Hill, que estudou as pessoas mais fodásticas do planeta em todas as áreas. Então, se coloque no lugar do outro e não faça aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Empatia. O que a empatia traz de libertação para você? Cara, você viu, você falou empatia, você falou ação-reação, né? Eu levo muito a sério duas leis na minha vida. E eu tento simplificar a minha forma de viver, porque quanto mais simples, mais eu entendo e mais livre eu sou. Então, na minha vida tem duas leis, que é ação-reação e a lei do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é realmente eu assumir minha autorresponsabilidade e ação-reação é o que eu vibro, eu colho para minha vida. E aí a gente indo para empatia, nada mais é do que você, a palavra em si realmente é você fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então, eu acho que a gente, se a gente tiver um mínimo de inteligência, que eu falo, se você pegar a única lei uma das únicas leis que eu realmente acredito, que é a lei da ação e reação, que é a lei da vibração, né? Que pela vibração gera a lei da atração, é realmente isso. Então, trate o próximo. Vamos supor assim, André, eu ainda tenho aquele egoísmo. Então, já que você é egoísta, fala assim, cara, você quer ser tratado bem ou mal? Você fala, não, eu quero ser tratado bem. Então, trate bem o próximo. Agora, se você falar assim, não, eu não sou egoísta, então trate bem o próximo também. Dê amor a ele. Transborde aquilo que você tem dentro de você. Se coloque no lugar daquela pessoa. Só que para isso, Colete, eu repito e volto, precisa de inteligência emocional. Que se você não tem inteligência emocional, você não se conhece. Você não se conhecendo, você não vai conseguir conhecer o outro. Você não conhecendo o outro, você não tem a condição de sentir empatia. Porque você nem se conhece. Como você vai ter empatia pelo outro se você nem sabe quem você é, muito mesmo quem é o outro? Então, cai para dentro, autoconhecimento, inteligência emocional, para aí sim você começar a entender o que é empatia e se colocar no lugar do outro e fazer algo pelo outro. Agora, na sua opinião, voltando um pouquinho ao assunto, antes da gente entrar em unidade, você acredita que as pessoas elas se sintam com medo do autoconhecimento? Eu acho que assim, o maior medo das pessoas é o medo do desconhecido. Então, eu vou deixar uma chave para vocês aqui. Vocês querem ser ignorantes o resto da vida ou não? Então, qual que é o oposto de ignorância? É conhecimento. Então, isso a gente já destrava aqui agora todo mundo, Colete. Então, se existia ainda essa questão da palavrinha medo com relação a conhecimento, até o autoconhecimento, já destrava agora. Se você tem medo do autoconhecimento, você vai ser um ignorante. E a gente tem que ser forte, a gente tem que ser posicionado para vocês entenderem aonde você quer levar a vida de vocês. Então, eu acredito que o medo é algo que a gente tem que... Existe em muitas formas na nossa vida para nos precaver de alguns perigos, tá? Perigos, mas a gente não pode ter medo de buscar quem nós somos. A gente não pode ter medo de mudanças. O único medo que a gente tem que ter é algo que pode colocar em risco a nossa vida, a nossa integridade física e até às vezes emocional. Mas
o medo, ele trava, o medo, ele aliena. Então, tudo na vida de vocês, tomem cuidado com o medo. Porque quanto mais medo, mais alienado vocês vão ficar. Quanto mais alienado, mais os terceiros, outras pessoas vão governar sobre a sua vida. E aí você tem que tomar decisão. Não, quem governa sobre a minha vida sou eu, não é mais ninguém. Mas, se você viver no medo, aí as outras pessoas vão conduzir tua vida. Que é o que está acontecendo hoje, Colete. A TV, as grandes mídias, elas direcionam as pessoas com base no medo. Então, quanto mais medo colocam nas pessoas, menos elas têm a capacidade de autoconhecimento, de autorraciocínio, de inteligência. Elas começam a ficar alienadas. Ai, para onde que eu vou? Vou para cá. Para onde que eu vou? Eu vou para lá. Então, elas começam a se permitir serem direcionadas. E aí o que faz? Faz com que elas pensem cada vez menos e elas vão se alienando, vai criando uma atrofia cerebral nelas, para falar, cara, agora eu estou perdido. E aí quando você se ligar, que você está no fundo do poço, pode ser muito tarde. Então tire o medo da tua vida. Seja inconformado. Vai para cima, que a vida é isso. A vida é desafio, a vida é feita de processo. E é só isso que vai fazer você crescer. Então a palavrinha medo já arranca a partir de hoje da sua vida. Até acho que é o Robert, né? O tio Robert colocou, ou vivemos pelo medo ou vivemos pelo amor. E é muito louco isso, né, cara? Porque se você for pegar hoje as grandes estratégias digitais, todos os caras trabalham muito essa questão do medo e, obviamente, entregando a transformação sobre esse medo. E aí vem a questão da manipulação, né? Porque a mente é manipulável, né? Então, se você não tem autogovernança sobre você, obviamente você vai ser manipulado por uma capacidade que pode ser uma capacidade positiva de alguém que está te manipulando para algo positivo, bem como algo que não é tão positivo, né? A manipulação te leva ao domínio da sua mente, né? Então pode ser que você caminhe para um lado positivo que alguém queira te direcionar ou também muitas vezes algo negativo. Vamos falar de unidade. Na minha ótica, a unidade também, obviamente, tem essa questão do lado espiritual, último degrau do alinhamento neurofuncional, porém, na minha ótica, é você estar vivendo algo no mesmo propósito de outras pessoas. Então, você cria essa questão da unidade. Na ótica do André, eu sei que esse tema mexe com você e a gente falaria sobre isso o dia inteiro, mas é o último insight dessa nossa live, porque daqui a pouquinho a gente encerra, porque o nosso dia também é corrido, não é só positivamente impactar as pessoas, a gente precisa empreender também. Mas vamos lá, unidade, na sua ótica. Unidade é algo que sempre tocou minha vida. Eu sempre busquei, como eu falei aqui no início, de conectar com pessoas, entender pessoas e ajudar pessoas. E o tio Robert escreveu aqui, né? Vivendo pelo amor e não pelo medo. Eu falo que o mundo é feito de relatividade. Então, para existir o dia, você tem que ter a noite. Para você entender o que é o amor, você tem que entender o que é o medo. Então, tudo que a gente passa na nossa vida, que pode ser vista como uma forma, entre aspas, negativa, é algo que você sempre vai tirar um aprendizado para você levar para a tua vida. Mas a unidade é a base de tudo, Colete. Se a gente começa a entender o que é o jogo da vida, que isso aí a gente pode marcar depois um dia aí de fazer uma palestra, porque eu falo, se você vai entrar num jogo de qualquer tipo pode ser jogo de futebol, jogo de vôlei, qualquer jogo, e a gente está num jogo da vida. No jogo no sentido que a gente tem o nosso papel dentro de um time, a gente anda, tem que andar em time para a gente poder alcançar o objetivo final. Então, a primeira coisa é a gente entender o que é a vida, qual que é as regrinhas dessa vida, de onde que a gente veio, do que a gente é feito e para onde que a gente quer ir. A partir do momento que a gente tem esse entendimento, a gente começa a enxergar o potencial da unidade. Para mim, unidade é algo essencial para o ser humano. A gente tem que saber caminhar um com o outro. Eu falo que o ser humano, na imperfeição dele, né? Quando eu digo imperfeição, é porque nós não somos seres perfeitos. Quando a gente compara um com o outro, um é diferente do outro. Nós somos seres perfeitos na essência que nós somos feitos. Mas a gente é um diferente do outro. Então, quando a gente é diferente, a gente é como se fosse uma engrenagem. Então, a gente se conecta. O Colete é bom nisso, o André é bom naquilo. Então, a gente se conecta. Tá o quê? Um pelo outro. Um ajudando o outro a evoluir. Então, a unidade são como se fossem várias engrenagens onde a gente se conecta um com o outro
para uma evolução mais rápida, mais sólida nesse processo, nesse jogo chamado vida. Então a unidade para mim é a base de tudo. Você tem o pertencimento, você ter o amor, você ter o relacionamento, você ter o aprendizado, a troca de sabedoria com as pessoas. O teu crescimento é muito mais rápido. Para mim, a unidade, Colete, é o segredo da vida, cara. Agora, polemizando um pouquinho aqui, só para a gente criar essa mensagem, né? Somos a imagem e semelhança do Criador. E aí a Mônica, ela colocou aqui, ó, unidade está no alinhamento de propósitos. Se nós somos a imagem e semelhança do Criador, por que não, nesse mundo espiritual e material que vivemos, as pessoas não andam todas elas em unidade? Vamos lá. Eu falo que nós somos seres espirituais no mundo material, certo? O que houve quando a gente vem para esse mundo? A gente tem, vamos falar assim, vou falar duas personas, tá? Então a gente tem a nossa parte espiritual e tem a nossa parte mental, que é o ego. A gente, Colete, por isso que eu falo, a criança dentro de mim nunca morreu. Porque na criança tem a pureza. A criança, ela ainda não tem aqueles filtros que o ego coloca na tua mente. Então quando a gente é criança, eu falo que eu ainda vou escrever meu livro, chama Sonhos de uma Criança, que tudo que eu sonhei eu tenho vivido, literalmente, tá? Então, eu falo o seguinte, a partir do momento que a gente cai no mundo material, a gente vem para esse mundo material, a gente vem com uma plenitude, a gente vem com a pureza, a gente vem com tudo. Só que a gente, dependendo da ambiência que a gente vive, a gente começa a ser programado. Quando a gente é programado, a gente começa a deixar de lado. A gente é programado na escola para ser o melhor, a gente é programado para saber que o mais forte sobressai sobre o outro, a gente tem que vencer, a gente tem que chegar em primeiro, que tá tudo certo. Se isso for colocado na tua vida que você tem que ser o primeiro, mas tem que ser o primeiro para você e não sobre o outro, o que eu quero dizer? Você tem que sempre ser a cada dia uma pessoa melhor. Então você não precisa ser em busca da perfeição, você tem que ser em busca da excelência. O que é excelência? É você ser um ser humano melhor a cada dia. Então, no processo nosso de crescimento, a unidade ela é esquecida na educação. Então, a escola, muitas vezes, ela não ensina unidade. A igreja, muitas vezes, não ensina unidade. Os políticos não ensinam unidade. Porque unidade é força. E quando você se une com pessoas que entendem o que você vibra, entende a sua unidade, entende de onde vocês vêm, vocês se tornam fortes. E ninguém mais consegue manipular vocês. Vocês estão entendendo porque a sociedade não quer que você ande em unidade? Porque se você anda em unidade, você se torna mais forte e fica muito mais difícil de manipular vocês. E os grandes players querem sim que vocês continuem seres manipuláveis, seres alienados. Sai dessa, galera. Se une. Vem para o One Hug aqui, ó, e vamos andar em unidade. Boa. Ó, o Thiagão colocou assim, ó, somos imagem do Criador, mas todos temos nossa individualidade. É só saber unir propósito que fará toda a diferença. Meu caro. Olha, esse tema, Só Andrezão... tem que... a Mônica também colocou isso. É que eu falo, andar em propósito tem que tomar um certo cuidado para não misturar com objetivo, né? O que tem que estar alinhado são valores. O que a gente vibra? Qual que é a verdade que move o nosso coração? Então, assim, o nosso maior valor é o amor. E não é esse amor de homem e mulher, não. É o amor que pulsa dentro da gente. Então, quando a gente começa a conectar com pessoas que entendem o que é amor, elas vão entender que é unidade. Mesmo que o propósito não seja totalmente igual. O propósito... André, o meu propósito é ajudar pessoas. Eu vou falar, o meu é criar boi. Mas eu posso andar em unidade. Então, tem que tomar um cuidado, que a unidade nem sempre é alinhamento de propósito. A unidade é alinhamento de energias positivas, de positividade, de verdade, de valores que você traz para a tua vida. E não necessariamente de um objetivo ou de um propósito realmente alinhado. Mas você pode sim, o meu propósito é conectar pessoas e ajudar pessoas. O do Colete é ir para a Lua. Fala, pô, eu tenho gente que anda comigo que é astronauta. Como assim, André? O teu é abraçar a pessoa assim. O astronauta é do astronauta, a gente anda junto. A gente anda em unidade, um ajudando o outro, um torcendo pelo outro, um contribuindo com o outro. É isso, unidade, galera. Muito bem, para a gente finalizar, Andrezão, One Hug. Eu conheço o André, como falei no começo dessa live, desde 2008.
E eu conheço um André e conheço o novo André. E posso dizer que conheço muito bem esse novo André. O que é esse projeto transformador na sua vida e qual o insight final que você deixa para essa galera que ainda não se libertou? Vamos lá. A One Hug é algo que toca o meu coração, já me incomoda há 15 anos, que é realmente conectar pessoas para compartilhar dos mesmos valores e andar em unidade. Então, a One Hug já há 15 anos caminha comigo. Eu já tive esse grupo, comecei há 15 anos atrás. Eu parei porque as pessoas só queriam utilizar a unidade em pró, vamos falar assim, da evolução material. A One Hug é para andar em unidade não somente no material, e sim também no pessoal. Então, isso é a primeira coisa que eu gosto de deixar bem clara para as pessoas. A gente, para ser o One Hug, é que eu falo, não é simplesmente um grupo, fala assim, eu sou da One Hug, agora eu tenho vários amigos, várias conexões. Não, 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 não. Você, para usar uma camiseta dessa, você precisa entender muito dos valores e defender os valores One Hug. Então, para você usar o One Hug, você tem que ter valor, você tem que acreditar naquilo que a gente carrega, porque é uma responsabilidade grande. Quando a gente anda em unidade, a nossa responsabilidade é muito maior. Porque o que a gente leva dentro da gente não vai impactar só a minha vida, vai impactar a vida de todos os One Huggers. E por que veio essa palavra na minha cabeça? Veio março do ano passado e eu retomei o projeto. Março, acho que foi. One Hug quer dizer um abraço em inglês. E o que é isso? Tudo começa com um abraço. Você quer ter um relacionamento mais saudável com a sua família? Abrace com a família, cuide dela, traga ela para perto de você. Você quer ter uma empresa mais sólida, mais próspera? Abraça a tua empresa, cuide dela, traga ela perto de você. Você quer ter uma vida plena, uma vida em paz, uma vida direcionada? Se abrace, se ame, conecte-se com Deus que está dentro de você, que você vai viver em prosperidade e plenitude e alcançar a liberdade que você precisa. Você só alcança a liberdade através do conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você é ignorante, você não tem liberdade, você é alienado. Quem vai governar sobre a sua vida são as pessoas e não é você. E você não tendo liberdade, você nunca vai sentir a plenitude e a prosperidade. Caraca! Mano! Olha, eu ainda quero voltar com você no Movimento 5x5 para falarmos sobre o jogo da vida. Um brother meu que tocou a terceira temporada conosco, o Éder, colocou assim, que aula incrível. Tamo junto. É isso aí, Éder. Saudade de você, meu irmão. O Éder tocou a terceira temporada do Movimento 5x5. Meu irmão, o convite está feito. O jogo da vida, talvez sem time. Talvez a gente podia pensar na semana do encerramento do movimento, que vai ser na semana do dia 22 de setembro, última semana do inverno. Talvez a gente fazer uma live no Movimento 5x5 na semana do encerramento sobre o jogo da vida e assim, sem tempo para acabar. A gente se programa direitinho as nossas agendas e a gente fica até a galera continuar tendo perguntas sobre essa live, se você topar, obviamente. Aí o desafio tá contigo. Se você topar, eu ponho na agenda. Tá topado, irmão. Vamos pra cima, cara. Isso que me move, é isso que me arrepia. Então é isso que é viver pelo propósito, irmão. Legal. Galera, isso é Movimento 5x5. Amanhã tem mais uma live, ininterruptamente durante toda a temporada de inverno, trazendo conteúdo diário, matinal aqui para vocês. Cada dia uma pessoa conectada comigo aqui, nesse movimento que não vai parar, não vai deixar de transformar a vida das pessoas. Meu irmão, saudade de você. Nosso café na semana passada rendeu. Espero sempre, sempre, você sabe disso, estar perto de ti. Já fizemos muitas coisas legais juntos. Eu tenho certeza que faremos ainda muito mais, porque agora a nossa unidade está muito próxima e impactar a vida de pessoas com certeza faz a diferença no mundo. Tamo junto. Obrigado mais uma vez. E convido todos vocês a partilharem comigo aqui essa jornada de transformação. Todos os dias, 4h55, é para quem pula cedo, é verdade. Aqui no Instagram. Andrezão, valeu, beijo, irmão, para você. Fica com Deus. Tamo Valeu. junto e abraçado. Tamo junto e abraçado, porque eu ainda serei o One Hug também. Valeu, irmão. Beijo, irmão. Fica com Deus. Beijão. Tamo junto. Beijo, galera. Obrigado. Tchau.